O Lúcio falou que: Olá, professor, quando a ideia de messianismo vingou dentro do judaísmo e que o Messias era da linhagem de Davi. Parabéns. Valeu pelo parabéns, acho que é pela paternidade. E sobre a ideia de messianismo, quando que o messianismo vinga dentro do judaísmo, são diferentes etapas. Como é que começa a ideia de Messias? Messias é uma palavra em hebraico que significa ungido. E ungido é uma palavra no português, que não é uma palavra muito habitual, então vale a pena explicar também, que significa algo ou alguém que se derramou óleo. De onde vem unguento também, né? Que é tipo uma pomada. Então, untar talvez tenha uma relação etimológica também com ungir. Mas então, por que tem essa palavra? Porque existia um rito de reconhecer a autoridade real e a autoridade sacerdotal no antigo Israel, que era derramando óleo sobre a cabeça. Da mesma forma que você pode colocar uma coroa, que você pode, sei lá, cantar um hino de entronização. Você tem ritos de reconhecimento de autoridade, e um desses ritos no antigo Israel era derramar óleo na cabeça do rei e do sumo sacerdote também, e outras figuras, alguns profetas, mas é um reconhecimento de autoridade, beleza. E aí, você tem esses ungidos, que são os reis. Então, enquanto havia reis em Israel e Judá, eles eram chamados de ungidos. Eram os messias, né? Não tinha essa ideia de futuro, de o Messias é o que há de vir, ou é uma única figura que é o Messias. Não. Você tem vários messias, vários ungidos, tanto é que Isaías, um profeta do Antigo Testamento, fala sobre Ciro, que é um rei persa, e ele fala: Ciro, o meu ungido, na voz de Yahvé, né, do Deus de Israel, ele diz: chamei Ciro o meu Messias, o meu ungido, para destruir a Babilônia e restaurar Israel, né? Então, o Ciro, que é um rei persa, é chamado de Messias porque Yahvé está reconhecendo a autoridade dele para esse trabalho de libertação do seu povo. Então, Messias, nesse contexto mais antigo, ele não tem essa ideia de futuro e não necessariamente tem a ver com a casa de Davi. Mas, em Judá, que é um reino ao sul do reino de Israel, onde se cultuava também Yahvé, são reinos muito próximos, né, em termos de identidade também, o reino de Judá, a dinastia principal que governou o reino de Judá eram descendentes de Davi, então chamados de reis da casa de Davi. Então, o rei em Judá, o Messias em Judá, tem a ver com Davi por causa disso, né? Então, beleza. Aí o que acontece? Quando a Babilônia, no século VI a.C., destrói o reino de Judá, eles impõem um poder estrangeiro sobre aquela terra e para de ter rei propriamente, no sentido forte, em Judá. Você é governado agora por uma potência estrangeira. E aí, nesse período do exílio babilônico, isso tudo a gente discute lá no Deus Entre Deuses, né? Nesse período de exílio babilônico, então se desenvolve uma expectativa de quando a gente vai voltar a ter um rei, quando a gente vai voltar a ter um representante da casa de Davi. Então aí começa a surgir essa ideia de messianismo com essa ideia de futuro, certo? E com o passar do tempo, essa ideia messiânica continua ainda se desenvolvendo ainda mais, ganha novas dimensões, assim, porque o contexto político muda, o contexto econômico muda, a identidade do povo vai mudando, né, pelo efeito do tempo, dos contatos culturais. E aí, no período em que os manuscritos do Mar Morto são produzidos, por volta do terceiro século antes de Cristo para frente, você já tem uma ideia de múltiplos messias, que é um messias, um ungido que vai reestabelecer a ordem sacerdotal correta, porque eles acreditam, a comunidade de Qumran, que é quem produz os manuscritos do Mar Morto, pelo menos coleciona os manuscritos do Mar Morto, acreditava que o templo estava sendo conduzido por um sacerdote que não era da linhagem legítima, que o templo havia sido profanado e que haveria ainda de ser restabelecido no futuro. Então eles não participavam dos cultos do templo, a comunidade de Qumran não participava dos cultos do templo, não reconhecia a autoridade do templo, beleza? Então tem o Messias que vai restaurar a ordem do templo, então é o Messias sacerdote. Você tem um Messias que vai restaurar a soberania política da terra, que estava sendo governada pelo Império Romano, que é um Messias político, um rei da casa de Davi. E você tem um Messias profeta, alguém como Moisés, que vai reestabelecer a linhagem dos mediadores, né, dos profetas, aqueles que professam a voz de Deus, aqueles que canalizam a voz, que são boca de Deus, a linhagem dos profetas vai ser restabelecida também. Então, nos textos dos manuscritos do Mar Morto, né, nos textos de Qumran,
você tem pelo menos 3 figuras messiânicas diferentes, né? E no Novo Testamento, inclusive, que coloca Jesus como o Messias, essas 3 capacidades são condensadas na figura de Jesus. Então Jesus ele é apresentado como um rei da casa de Davi, ele é apresentado como um profeta, como Moisés, e ele é apresentado como o sacerdote que é ao mesmo tempo sacerdote e vítima sacrificial, né? O sacerdote que faz o sacrifício final, que é o sacrifício da própria vida, né? Então, assim, essas ideias, né, religiosas, teológicas, que estão em jogo ali no período em que é composto o Novo Testamento. E aí, depois disso, você tem outros desenvolvimentos, não para aí, né? Você tem outros desenvolvimentos de messianismo. Por exemplo, no Islã, você tem um messianismo diferente. No judaísmo mesmo, você tem uma outra concepção atual de Messias. Por exemplo, na discussão sobre sionismo, tem muitos judeus ortodoxos que são contra o Estado de Israel atual, porque eles dizem que o Estado de Israel só pode ser estabelecido pelo Messias. Então, o atual dirigente do Estado de Israel seria um usurpador, uma figura que se colocou num lugar indevido, que é o lugar do Messias. Então, você tem várias ideias diferentes ao longo do tempo a respeito desse tema, né? Mas basicamente o panorama é esse. O cantor sertanejo falou que seria possível que Jesus tivesse sido inspirado em diferentes personagens messiânicos e não apenas em um único homem? Entendi. Você diz assim, como se alguém tivesse produzido a figura de Jesus a partir de diversas personalidades distintas históricas. É essa a ideia? Eu acredito que não. Não me parece muito plausível. O que faz mais sentido em relação a isso, que eu acho que a gente pode considerar, é que certas ideias mais relacionadas com algumas outras personalidades históricas foram usadas ou influenciaram a forma de se falar sobre Jesus. Então você tem uma figura histórica que é Jesus, mas quando você vai contar a biografia de alguém, sempre a pessoa que fala de alguém imprime a sua própria subjetividade, as suas cores, né? Deixa as suas próprias marcas naquela biografia. Então você pega uma biografia de Napoleão, de um autor X, Y, Z, A linha, B linha, C linha, você tem diferentes Napoleões, né? Então, Jesus, quando as pessoas vão falar de Jesus, elas usam um repertório também próprio que pode ter sido influenciado por outras biografias. É tipo falar de Tiradentes cristologicamente, né? Você tem uma representação de Tiradentes, que não é Jesus, é um alferes de Minas Gerais, mas como a gente tem a ideia de Jesus na cabeça muito forte, quando a gente vai falar de Tiradentes como algum tipo de libertador, algum tipo de mártir, de salvador, a gente imprime em Tiradentes, às vezes até inconscientemente ou às vezes conscientemente, por motivos propagandísticos, imprime em Tiradentes características de Jesus. Então isso pode ter acontecido no caso de Jesus, de tipo assim, as pessoas vão falar de Jesus e aí, como elas têm uma ideia de Messias atrelada a outras pessoas ou a expectativas de leituras do Antigo Testamento e por aí vai, na produção daquela biografia, daquela narrativa, daquela narração, do contar a história de Jesus, as pessoas imprimiam certas cores que vêm de influências externas para pintar, né, aquela figura que no fim das contas vai receber o título, a pintura vai receber o título Jesus, mas as cores escolhidas, né, vêm de diversas origens. Faz sentido?